Olá, meus queridos irmãos. Lembrando que não esqueçam de olhar o nosso vídeo lá no canal, né? Inscreva-se, dê um like, deixa seu comentário e compartilhe, para que esse vídeo abençoe a muito mais pessoas. Se você quiser participar aqui conosco também, será uma bênção, tá? É só mandar uma mensagem que a gente te inclui aqui para você também participar. O aplicativo que a gente usa é o Zoom. E nós temos o Zé, que é lá de Coruripe, nós temos a irmã Elisete, que é lá do Rio Grande do Sul, nós temos a irmã Ivani, que é de Campos dos Goytacazes, nós temos o Lucílio, que é lá dos Estados Unidos, nós temos o Jordão, que está lá em Portugal. Então, nós temos amigos espalhados em vários lugares, certo? E a Marcela e o Elias, lá de Campo Novo, em Campos dos Goytacazes também. Pessoas de vários lugares que estão recebendo as bênçãos. Você, indiretamente, também está recebendo essas bênçãos. Mas, se quiser estar conosco, vai ser uma alegria para nós. Nós estamos estudando, né, o livro de Gênesis. Essa semana nós estamos estudando todas as nações e Babel. O verso para memorizar: a cidade foi chamada de Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Gênesis 11, 9. E agora, o nosso irmão vai fazer a oração inicial para a gente poder começar a falar. O tema que nós vamos tratar hoje é um idioma. Já imaginou? Todos falando uma só língua, todos se entendendo? Foi assim no princípio. Mas nós vamos saber disso daqui a pouco. Pode orar para a gente, Zé? Oremos. Santo e amado Deus, mais uma vez, Pai, estamos na Tua presença para aprender de Ti, para conhecer a Tua verdadeira língua, que é a língua da salvação, para conhecer os Teus caminhos, que é o caminho que nos leva ao céu. Já diz o salmista: lâmpada para meus caminhos é a Tua palavra. Que a Tua palavra seja luz e vida para nós vivemos cada dia. Nesse mundo tão conflituoso, tão problemático, onde muitos só pensam nas coisas daqui. Com a Tua ajuda, com a Tua força, com o Teu poder, nós queremos pensar no céu, porque o Senhor derrama esse poder sobre as nossas vidas, cada dia. Derrama o Teu Santo Espírito nessa noite para que a gente podemos estudar, entender e viver a Tua palavra. Através da lição, abençoa cada um, irmão, irmã, que vai acompanhar essa live. Que possa sentir a Tua mão, o toque do Teu poder na vida dela. Isso é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Zé, olha que eu estava aqui. Você citou aí o verso 119, o Salmo, né? É o 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E o Salmo 119, sabe? Ele é o maior salmo da Bíblia, ele tem 170 versículos, e ele ali fala que lâmpada para os meus pés é a lei de Deus. O salmo todo fala sobre a lei de Deus e fala que a lei de Deus é luz para o meu caminho. Isso é maravilhoso. Gostei da sua oração, ter
aí colocado Amém. essa parte maravilhosa. Deus seja louvado. Obrigado pela essa bênção que aqueceu mais um pouco o meu coração. Deus seja louvado. Glória a Zé, Deus. Gênesis, aqui, né, já vamos começar, né, Zé, agora, né, na lição de hoje, na lição de terça-feira, com uma pergunta, né, e ele vem falando, né, um idioma, e ele pede para ler Gênesis 11, de 1 a 4. Deixa eu ver, Zé, se eu consigo colocar aqui, porque eu havia separado aqui, pena que agora eu não consegui, mas de repente eu consiga. Aí ele está conectando ali novamente. Mas eu vou pegar, vou ler por aqui, porque eu tinha separado para colocar todas as mensagens, né, já estavam ali para que as pessoas vissem, né, também, e para que elas confirmassem também, né, Zé, em suas Bíblias, né, que essa mensagem é maravilhosa para todos, né. Que foi Gênesis 11, de 1 a 4. Então, no mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear, e ali se fixaram. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los. Eles disseram: vamos fazer. Eles se reunindo, né, para fazer o que eles quisessem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Depois disseram: vamos construir uma cidade. Mais uma vez, o imperativo, né? É, eles passando, né, por cima do que Deus ordena, e disse assim, ó, com uma torre que alcance os céus, assim nosso nome será famoso. Não era o nome de Deus que seria engrandecido, mas o nome deles, que fizeram uma torre para proteger. A proteção é que vem do alto, e não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor falou que ele não espalharia as pessoas, e ele fez uma aliança, ele disse, ele fez um sinal que foi o arco-íris, e mesmo assim, eles ainda estavam se colocando, não no que Deus estava dizendo, mas no que eles estavam ditando, né? Foi desta forma. Zé, por que as pessoas de toda a Terra, Zé, estavam tão ansiosas para alcançar a unidade? Era uma boa coisa que eles queriam fazer? Era para estar mais perto de Deus? Não, era para tomar o lugar de Deus. Era para tomar no lugar de Deus. E o que eles queriam construir, Zé? Eles queriam possuir a glória para o nome deles, né? Porque toda honra e toda glória é para o nome de Deus. E eles queriam possuir essa honra, essa glória, esse poder. Eles queriam ser como Deus. Ele queria ser como Deus, porque aí vem a ideia de Lúcifer, do próprio Satanás, né? Sim, sim. Que ele se colocou no lugar de Deus. Ele queria tomar o trono que era de Jesus. Quando Deus escolheu colocar Jesus do lado de Deus, Satanás se rebelou. Ele queria ser o lugar para ele, ele queria o trono para ele. E Uhum. aí, como Deus não permitiu, ele colocou essa ignorância, né, digamos assim, esse orgulho no coração, e queria ser como Deus, ou mais do que Deus. Lá em Isaías 14, a gente vê isso, que o próprio Satanás ele queria ser igual a Deus. Então, já que ele não pôde,
Ele vem colocando essas ideias na cabeça das pessoas até hoje, como foi Eva, como foi com esses pessoal, porque ele disse, vamos fazer uma torre para que cheguemos no lugar de Deus e queremos ter uma glória, um nome glorioso, seremos gloriosos. E aí Deus confundiu a língua e tudo começou a dar errado para eles, porque Deus mostrou que só Ele tem o poder de ser glorificado e exaltado. Só Deus. Amém, amém, Zé. Então, Zé, você já falou aí, né? Eu vou falar aqui, né, do que o resumo da lição de hoje, né? É um idioma, né? Como Lúcifer, né? E que está lá em Isaías 14:4, e Eva, em Gênesis 3:5, os construtores da torre tinham intenções claras, serem iguais a Deus, né? Gênesis 11:4 diz tentando atingir os céus, Gênesis 11:4 também diz que tentando exaltar seus próprios nomes, e Gênesis 11:6 tentando ser onipotentes. A construção era uma desobediência direta, já que espalhar-se e encher a terra era uma ordem de Deus, mas eles se opuseram, eles queriam se unir, mas unir para fazer o mal, para obrigar que as pessoas fizessem o que eles queriam e não o que Deus queria. Eles enganaram muitas pessoas, né? Como também diz, né, na lição de amanhã, nós já vamos falar sobre isso, né? Que diz que teria um poder, né, Zé, que se colocaria no lugar de Deus e enganaria as pessoas, né? Então, nós vamos aqui fazer uma leitura, mas antes eu vou tentar botar aqui, Zé, os versos que eu tinha separado aqui, que estava uma bênção. Deixa eu ver se eu tenho eles aqui. Aí eu apertei para sair de um, mas eu poderia ter mudado por aqui. Vamos ver se eu consigo. Eu já deveria ter mandado eles todos nos slides, aí facilitaria bastante aqui para a gente. É porque eu enviei rápido para o meu... Ele não está abrindo os textos aqui agora, mas quando ele abrir, eu vou passando aqui alguns. Mas ele diz aqui, tá? Gênesis, olha, tornemos célebre o nosso nome, tá? Nós lemos, né, em Gênesis 11:4, a expressão que se destina exclusivamente a Deus, certo? Deixa eu ver se eu tenho o texto aqui. Isaías, eu tinha separado... um pouquinho só. Que benção. Aqui tá os outros aqui que eu segui numa parte de muitos textos, mas vamos olhar aqui. Isaías 63:12 e 14, você pode ler lá, que você vai ver que maravilha, né? Que tem lá essa mensagem para nós, né? Em Isaías 14:14, fala a intenção do coração de Lúcifer. Encontrei aqui. Isaías 63:12 e 14 diz assim, que com o seu glorioso braço esteve a mão direita de Moisés, que dividiu as águas diante deles, para alcançar renome eterno.
com o gado que descesse a planície, foi-lhes dado descanso pelo Espírito do Senhor, foi assim que guiastes o teu povo, para fazer para ti um nome glorioso. O nome glorioso, certo? É o nome de Deus, e não o nome dos construtores, né? Em Isaías 14, ele diz assim, fala do Lúcifer, né? Subirei o mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. Então, se colocar no lugar de Deus. Aí, nós temos o texto aí, né? Eu separei para que aparecessem essas partes da Bíblia aqui. A cada vez, nós temos que olhar a quem que nós estamos servindo. Quem é aquele onde está a nossa adoração, né? Os construtores de Babel se alimentavam da ambição equivocada de substituir Deus, o Criador. Eles construíram uma torre alta para sobreviver e outra inundação, se houvesse, apesar da promessa divina. Eles estavam indo contra, como nós já comentamos, né? Foram contra a promessa de Deus. Esse esforço para alcançar o céu e usurpar o lugar de Deus, de fato, caracteriza o espírito de Babilônia. Eu até deixei isso aqui marcado. Toda vez fala que no final dos tempos o espírito de Babilônia estará espalhado pelo mundo. Qual é o espírito de Babilônia? Olhe bem, por isso a história da Torre de Babel também é um tema tão importante no livro de Daniel. A referência a Sinar no início do relato sobre a Torre de Babel, Gênesis 11:2, reaparece no livro de Daniel, designando o lugar para onde Nabucodonosor levou os utensílios do templo de Jerusalém, que está lá, Daniel 1:2. E o Senhor entregou Joaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus, na terra de Sinar, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Está dizendo Deus minúsculo aí. Deuses que eles acreditavam, mas não podiam fazer nada, que estavam mortos. Igual, né, a muitos que hoje oram por santos, né, para fazer, interceder na sua vida, e eles estão no pó da terra, aguardando a volta do Senhor Jesus. Paulo mesmo declara que ele, né, está no dia da morte dele, né? Ele fala que ele guarda, né, a carreira, cumpriu a fé e que ele tem a certeza que ele retornará no dia em que o Senhor vier buscar a todos aqueles que decidiram ficar ao lado dele. Entre outras passagens do livro, o episódio de Nabucodonosor erguendo a estátua de ouro, provavelmente no mesmo lugar, na mesma planície, é o que mais ilustra esse estado de espírito. Mais uma vez, esse estado de espírito de Babilônia, querendo levantar estátuas. Olha que Deus diz, né, para a gente não adorar estátuas, porque se você não adora a Deus, não tem a adoração ao Senhor Jesus, que é o único que pode te salvar, você está colocando para outros essa função, você está colocando outros deuses no lugar do verdadeiro. Daniel 2:4-3 diz ali, e como vistes, o ferro estava misturado com o barro, isso significa que se farão alianças políticas por meio de casamento, mas a união decorrente dessas alianças não se firmará, assim como o ferro não se mistura com o barro. Então, são eventos finais que estava sendo relatado ali por Daniel, que mesmo eles tentando fazer as uniões, eles não conseguiriam, certo? E aí está falando do espírito de Babilônia.
Em suas visões do fim, Daniel viu o mesmo cenário das nações da terra se reunindo contra Deus, querendo se colocar no lugar de Deus, colocando que o que o homem diz vale mais do que está escrito na palavra de Deus. Isso nós temos que tomar muito cuidado. Compare com Apocalipse 16, nós já lemos, né? Daniel 2, 43, né? E nós temos aí Daniel 11, 43 a 45 também. Pois esse rei terá o controle dos tesouros de ouro e de prata e de todas as riquezas do Egito, os líbios e os núbios. A ele se submeterão, mas informações provenientes do leste e do norte o deixarão alarmado. E irado partirá para destruir e aniquilar muito povo. Armará suas tendas reais entre os mares, no belo e santo monte. No entanto, ele chegará ao seu fim e ninguém o socorrerá. Lembre-se dessas palavras, certo? Ali, nós vamos depois, né, fazer também um estudo do livro de Daniel, nós vamos fazer um estudo do livro de Apocalipse, que lá em Apocalipse 15, 16, é dito lá que eis que venho como ladrão, feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha. Então, os 3 espíritos os reuniram no lugar que, em hebraico, é chamado Armagedon. Embora essa tentativa falhe, como também aconteceu em Babel. Então, nós vemos que sempre há a tentativa de se colocar acima de Deus, mas essa tentativa ela vai por água abaixo. Um escritor francês, ele diz que o propósito da humanidade era tentar ser Deus. O que há em nós, a começar com Eva, né, que está lá em Gênesis 3:5, que é atraído para essa mentira enganosa. Então, lá em Gênesis, né, 3:5, ele diz para nós lá, né? Deus sabe que no dia em que dele comerem, ele está falando, né, do fruto do bem e do mal, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Por que eu quero estar conhecedor? Da maldade ou das coisas boas e eternas? Porque no novo céu e na nova terra não existirá mais fome, mais dor, mais tristeza, porque essas coisas são passageiras. Mas eu preciso escolher agora, hoje, é o meu dia da decisão, se eu quero estar do lado de Deus ou se eu quero estar fazendo a minha vontade. O que muitas pessoas acham que é assim, eu não estou fazendo a vontade de Satanás. Se você estiver fazendo a sua vontade, você está fazendo a vontade de Satanás. Sabe por quê? Porque quando você faz a sua vontade, você está indo contra Deus, você está se levantando contra Deus. O relato que nós falamos hoje sobre um idioma foi sobre isso, como as pessoas estavam agindo. Nós vamos fazer aqui a oração final, certo? Para que cada dia a gente possa estar se fortalecendo mais e mais. Vamos orar, Zé? Vamos sim. Curvemos nossas frontes. Querido Deus, querido Pai, Senhor, nos ajude a fortalecer, a entender a Tua vontade para a nossa vida. Não nos deixe, Pai, sair do caminho verdadeiro, do caminho reto. Assim como os nossos patriarcas, Pai, se levantaram e se colocaram firmes ao Teu lado.
Ajude e impute no nosso coração também esta vontade, Pai, de entregar a nossa vida para o resgate de muitos. É em nome de Jesus que nós agradecemos hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém. Amém. Amanhã, Zé, nós estaremos juntos falando sobre mais um tema. Nós vamos falar, vamos descer. Tá bom, meu irmão? Amém. Tá bom. Fica com Jesus, que ele possa te abençoar. Amém.